Seção 1 de A Margem da História, de Euclides da Cunha. Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Margem da História, de Euclides da Cunha. Parte 1. Terra sem História. Impressões gerais. Ao revés da admiração ou do entusiasmo, o que sobressalteia geralmente, diante do Amazonas, no desembocar do dédalo florido do Tajapuru, aberto em cheio para o grande rio, é antes um desapontamento. A massa de águas é, certo, sem par, capaz daquele terror a que se refere Wallace. Mas todos nós, desde mui cedo, gizamos um Amazonas ideal, mercê das páginas singularmente líricas dos não sei quantos viajantes que desde Humboldt até hoje contemplaram a Iloe prodigiosa com um espanto quase religioso. Sucede um caso vulgar de psicologia. Ao defrontarmos o Amazonas real, vemo-lo inferior à imagem subjetiva há longo tempo prefigurada. Além disto, sob o conceito estritamente artístico, isto é, como um trecho da terra desabrochando em imagens capazes de se fundirem harmoniosamente na síntese de uma impressão empolgante, é de todo em todo inferior a um sem número de outros lugares do nosso país. Toda a Amazônia, sob esse aspecto, não vale o segmento do litoral que vai de Cabo Frio à ponte do Munduba. É, sem dúvida, o maior quadro da terra, porém chatamente rebatido num plano horizontal que mal alevantam de uma banda, à feição de restos de uma enorme moldura que se quebrou, as serranias de Arenito, de Monte Alegre, e as serras graníticas das Guianas. E como lhe falta a linha vertical, preexcelente na movimentação da paisagem, em poucas horas o observador cede às fadigas de monotonia inaturável e sente que o seu olhar, inexplicavelmente, se abrevia nos sem fins daqueles horizontes vazios e indefinidos como os dos mares. A impressão dominante que tive, e talvez correspondente a uma verdade positiva, é esta: o homem, ali, é ainda um intruso impertinente. Chegou sem ser esperado nem querido, quando a natureza ainda estava arrumando o seu mais vasto e luxuoso salão. E encontrou uma opulenta desordem. Os mesmos rios ainda não se firmaram nos leitos. Parecem tatear uma situação de equilíbrio, derivando, divagantes, em meandros instáveis, contorcidos ensacados, cujos istmos a reveses se rompem e se soldam numa desesperadora formação de ilhas e de lagos de 6 meses, e até criando formas topográficas novas, em que estes dous aspectos se confundem, ou expandindo-se em furos que se anastomosam, reticulados e de todo incaracterísticos, sem que se saiba se tudo aquilo é bem uma bacia fluvial ou um mar profusamente retalhado de estreitos. Depois de uma única enchente, se desmancham os trabalhos de um hidrógrafo. A flora ostenta a mesma imperfeita grandeza. Nos meios-dias silenciosos, porque as noites são fantasticamente ruidosas, quem segue pela mata vai com a vista embotada no verde negro das folhas. E ao deparar, de instante em instante, os fetos arborescentes emparelhando na altura com as palmeiras, e as árvores de troncos retilíneos e paupérrimos de flores, tem a sensação angustiosa de um recuo às mais remotas idades, como se rompesse os recessos de uma daquelas mudas florestas carboníferas desvendadas pela visão retrospectiva dos geólogos. Completa ainda, sob esta forma antiga, a fauna singular e monstruosa, onde imperam, pela corpulência, os anfíbios, o que é ainda uma impressão paleozóica. E quem segue pelos longos rios não raro encontra as formas animais que existem
imperfeitamente, como tipos abstratos ou simples elos da escala evolutiva. A cigana desprezível, por exemplo, que se empoleira nos galhos flexíveis das oiranas, trazendo ainda na asa de vôo curto a garra do réptil. Destarte, a natureza é portentosa, mas incompleta. É uma construção estupenda, a que falta toda a decoração interior. Compreende-se bem isto. A Amazônia é, talvez, a terra mais nova do mundo, consoante as conhecidas induções de Wallace e Frederico Hart. Nasceu da última convulsão geogênica que sublevou os Andes e mal ultimou o seu processo evolutivo com as várzeas quaternárias que se estão formando e lhe preponderam na topografia instável. Tem tudo e falta-lhe tudo, porque lhe falta esse encadeamento de fenômenos desdobrados num ritmo vigoroso, de onde ressaltam, nítidas, as verdades da arte e da ciência, e que é como que a grande lógica inconsciente das coisas. Daí esta singularidade. É de toda a América a paragem mais perlustrada dos sábios e é a menos conhecida. De Humboldt a Emil Gold, do alvorecer do século passado aos nossos dias, perquirem na, ansiosos, todos os eleitos. Pois bem, lede-os. Vereis que nenhum deixou a calha principal do grande vale, e que ali mesmo cada um se acolheu, deslumbrado, no recanto de uma especialidade. Wallace, Maui, Edwards, d'Orbigny, Martius, Bates, Agassiz, para citar os que me acodem na primeira linha, reduziram-se a geniais escrevedores de monografias. A literatura científica amazônica, amplíssima, reflete bem a fisiografia amazônica. É surpreendente, preciosíssima, desconexa. Quem quer que se abalance a deletreá-la, ficará, ao cabo desse esforço, bem pouco além do limiar de um mundo maravilhoso. Há uma frase do professor Frederico Hart que delata bem o delíquio dos mais robustos espíritos diante daquela enormidade. Ele estudava a geologia do Amazonas, quando, em dado momento, se encontrou tão despeado das concisas fórmulas científicas e tão alcandorado no sonho, que teve de colher de súbito todas as velas à fantasia. Não sou poeta, falo a prosa da minha ciência. Revenons. Escreveu e encarrilhou-se nas deduções rigorosas, mas, decorridas 2 páginas, não se forrou a novos arrebatamentos e reincindiu no enlevo. É que o grande rio, malgrado a sua monotonia soberana, evoca em tanta maneira o maravilhoso que empolga por igual o cronista ingênuo, o aventureiro romântico e o sábio precavido. As Amazonas de Orellana, os titânicos curiquerês de Guillaume de Lille e a Manoa del Dorado de Walter Raleigh, formando no passado um tão deslumbrante ciclo quase mitológico, acolchetam-se em nossos dias as mais imaginosas hipóteses da ciência. Há uma hipertrofia da imaginação no ajustar-se ao desconforme da terra, desequilibrando-se a mais sólida mentalidade que lhe balanceia a grandeza. Daí, no próprio terreno das indagações objetivas, as visões de Humboldt e a série de conjecturas em que se retravam ou contrastam todos os conceitos, desde a dinâmica de terremotos de Russell Wallace ao bíblico formidável das galerias pré-diluvianas de Agassiz. Parece que ali a imponência dos problemas implica o discurso vagaroso das análises. As induções avantajam-se demasiado os lances da fantasia. As verdades desfecham em hipérboles. E figura-se alguma vez em idealizar aforrado o que ressai nos elementos tangíveis da realidade surpreendedora, por maneira que o sonhador mais desinsofrido se encontre bem na parceria dos sábios deslumbrados.
Vai-se, por exemplo, com Frederick Katzer a seriar, a excandir e a confrontar velhíssimos petrefactos ou graptolitos numa longa romaria ideal pelos mais remotos pontos, nas mais remotas idades. Largo tempo a debater-se entre as classificações mássicas, a enredar-se na trama das raízes gregas das nomenclaturas bravias, e de improviso os dizeres da ciência desfecham num quase idealismo. As análises rematam nas prodígios. As vistas abreviadas nos microscópios despertam-se no descortino de um passado muitas vezes milenário. E esboçados os contornos estupendos de uma geografia morta, alonga-se-lhe aos olhos a perspectiva indefinida daquele extinto oceano mediodevônico que afogava todo o Mato Grosso e a Bolívia, cobrindo quase toda a América Meridional e chofrando no levante as antiquíssimas arribas de Goiás, últimos litorais do continente brasílio-etiópico que aterrava o Atlântico, indo abranger a África. Segue-se com os naturalistas da Comissão Morgan e a história geolítica, a despeito de linhas mais seguras, não perde o traço grandioso, desenvolvendo-se às duas margens do largo canal terciário, que por longo tempo separou os planaltos brasileiros e os das Guianas, até que o vagaroso sublevar dos Andes, no acidente, cerrando-lhe um dos extremos, o transmudasse em golfo, em estuário, em rio. Ao cabo, ainda atendo-se aos fatos atuais da fisiografia amazônica, restam outros agentes nímio-perturbadores na fria serenidade das observações científicas. Basta mostrar-se de relance que ainda nos casos mais simples há no Amazonas um flagrante desvio do processo ordinário da evolução das formas topográficas. Em toda parte, a terra é um bloco onde se exercita a molduragem dos agentes externos, entre os quais os grandes rios se erigem como principais fatores no lhe remodelarem os acidentes naturais, suavizando-lhes. Compensando a degradação das vertentes com o alteamento dos vales, corroendo montanhas e edificando planuras, eles vão, em geral, entrelaçando as ações destrutivas e reconstrutoras, de modo que as paisagens, lento e lento transfiguradas, reflitam os efeitos de uma estatuária portentosa. Assim, o Huanghe aumentou a China como um delta, que é uma província nova. E, ainda mais expressivo, o Mississipi assombra o naturalista, com a expansão secular do aterro desmedido, que em breve chegará às bordas da profundura onde se encaixa o Gulf Stream. Nas suas águas barrentas andam os continentes dissolvidos. Mudam-se países, reconstituem-se territórios. E há um encadeamento tão lógico nos seus esforços contínuos, onde incidem as grandes energias naturais, que o acompanhá-los implica algumas vezes o acompanhar-se o próprio rumo de um aspecto qualquer da atividade humana. Das páginas de Heródoto às de Maspero, contempla-se a gênese de uma civilização de par com a de um delta. E o paralelismo é tão exato que se justificam os exageros dos que, a exemplo de Metchnikoff, veem nos grandes rios a causa preeminente do desenvolvimento das nações. Ao passo que no Amazonas, o contrário. O que nele se destaca é a função destruidora exclusiva. A enorme caudal está destruindo a terra. O professor Hart, impressionado ante as suas águas sempre barrentas, calculou que se sobre uma linha férrea corresse dia e noite, sem parar, um trem contínuo carregado de tijuco e areias, esta enorme quantidade de materiais seria ainda menor do que a de fato é transportada pelas águas. Mas toda esta massa de terras diluídas não se regenera. O maior dos rios não tem delta.
A ilha de Marajó, constituída por uma flora seletiva, de vegetais afeitos ao meio maremático e ao inconsistente da vasa, é uma miragem de território. Se a despissem, ficariam só as superfícies rasadas dos mondongos empantanados, apagando-se no nivelamento das águas. Ou, salteadamente, algumas pontas de fraguedos de arenito endurecido, esparsas, a esmo, na amplidão de uma baía. À luz das deduções rigorosas de Walter Bates, comprovando as conjecturas anteriores de Martius, o que ali está sob disfarce das matas é uma ruína, restos desmantelados do continente, que outrora se estirava, unido, das costas de Belém às de Macapá, e que se tem de restaurar, hipoteticamente, em passado longínquo, para explicar a identidade das faunas terrestres, hoje separadas pelo rio, do norte do Brasil e das Guianas. O Amazonas, entretanto, poderia reconstruí-lo em pouco tempo, com os sóis 3 milhões de metros cúbicos de sedimentos que carrega em 24 horas. Mas dissipa-os. A sua corrente túrbida, adensada nos últimos lances de seu itinerário de 6.000 milhas, com os desmontes dos litorais que dia a dia se desbarrancam, fazendo recuar a costa que se desenrola desde o Peru ao Araguari, decanta-se toda no Atlântico. E os resíduos das ilhas demolidas, entre as quais a de Caviana, que lhe foi antiga barragem e se bipartiu no correr de nossa vida histórica, vão cada vez mais delindo-se e desaparecendo no permanente assalto daquelas correntezas poderosas. Destarte, desafoga-se mais e mais a desembocadura principal da grande artéria e acentua-se o seu desvio para o norte, com o abandono contínuo das paragens que lhe demoram a leste e sobre as quais ele passou outrora, deixando ainda, nas áreas recém-desvendadas dos brejos marajoares, um atestado tangível daquele deslocamento lateral do leito que tem dado aos geólogos inexpertos a ilusão de um levantamento ou de uma reconstrução da terra. Porque, na realidade, esta se reconstitui muito longe das nossas plagas. Neste ponto, o rio, que sobre todos desafia o nosso lirismo patriótico, é o menos brasileiro dos rios. É um estranho adversário, entregue dia e noite à faina de solapar a sua própria terra. Herbert Smith, iludido ante a poderosa massa de águas barrentas que o viajante vê em pleno oceano antes de ver o Brasil, imaginou-lhe uma tarefa portentosa, a construção de um continente. Explicou. Depondo-se aqueles sedimentos no fundo tranquilo do Atlântico, novas terras aflorariam nas vagas, e ao cabo de um esforço milenário, encher-se-ia o golfão aberto, que se arqueia do cabo Orange à ponta do Gurupi, dilatando-se, desta sorte, consideravelmente para nordeste as terras paraenses. "The king is building his monument", bradou o naturalista encantado, e acomodando às ásperas sílabas britânicas um rapto fantasista capaz de surpreender a mais insofregada alma latina. Esqueceu-lhe, porém, que aquele originalíssimo sistema hidrográfico não acaba com a terra ao transpor o cabo norte, senão que vai, sem margens, pelo mar dentro, em busca da corrente equatorial, onde aflui, entregando-lhe todo aquele plasma gerador de territórios. Os seus materiais, distribuídos pelo imenso rio pelágico que se prolonga com o Gulf Stream, vai concentrando-se e surgindo a flux, espaçadamente, nas mais longínquas zonas, a partir das costas das Guianas, cujas lagunas, a começar no Amapá, a mais e mais se dessecam, avançando em planuras de estepes pelo mar em fora,
até aos litorais norte-americanos, da Geórgia e das Carolinas, que se dilatam sem que lhes expliquem o crescer contínuo os breves cursos dágua das vertentes orientais dos Aleganes. Naqueles lugares o brasileiro salta. É estrangeiro e está pisando terras brasileiras. Antolha-se-lhe um contrassenso pasmoso. A ficção de direito, estabelecendo-se por vezes a exterritorialidade, que é a pátria sem a terra, contrapõe-se uma outra rudemente física, a terra sem a pátria. É o efeito maravilhoso de uma espécie de imigração telúrica. A terra abandona o homem, vai em busca de outras latitudes. E o Amazonas, nesse construir o seu verdadeiro delta em zonas tão remotas do outro hemisfério, traduz de fato a viagem incógnita de um território em marcha, mudando-se pelos tempos adiante, sem parar um segundo, e tornando cada vez menores num desgastamento ininterrupto as largas superfícies que atravessa. Não se lhe apontam formações duradouras ou fixas. Por vezes, nas arqueaduras de seus canais, remansam-se as águas, fazendo que se deponham os sedimentos conduzidos e as sementes que acarretam. Então, as faculdades criadoras do rio despontam surpreendedoramente. O baixio prestes recém-formado e aflorando a superfície delineia-se em contornos indecisos. Define-se logo, vivamente. Dilata-se e ascende, bombeando levemente nas águas. E na ilha que se gera, crescendo e articulando-se a olhos vistos, apontoada de cabuchos que se alongam e se retorcem à superfície, à maneira de tentáculos de um prodigioso organismo, desencadeia-se para logo a luta das espécies vegetais, tão viva e tão dramática, que nem lhe faltam no baralhamento dos colmos, das hastes ou das ramagens revoltas, estirando-se, enredando e confundindo-se, todos os movimentos convulsivos de uma enorme batalha sem ruídos, dos aningais que consolidam o tijuco inconsistente com a infibratura dos rizomas estirados, aos mangues que os suplantam e repelem para as bordas em violentos e tumultuários bracejos, aos javaris altaneiros que por sua vez recalcam os últimos, expelindo-os para as margens apauladas e senhoreando os tesos consistentes. Assim se erigiu recentemente a ilha de Cururu, com 2 quilômetros de área, e se constroem todas as que se observam acima dos canais de breves. Mas formam-se para se destruírem ou deslocarem-se incessantemente. As ilhas trabalhadas pelas mesmas correntes que as geraram desbarrancam-se a montante e restauram-se a jusante, e vão, lento e lento, derivando rio abaixo, ao modo de monstruosos pontões desmastreados, de longas proas abatidas e popas altas, a navegarem dia e noite com velocidade insensível. Por fim, desgastam-se e acabam. A de Urucurituba durou 10 anos, de 1840 a 1850, mercê da superfície vastíssima, e apagou-se numa enchente. O mesmo fato nas margens. Os litorais do Amazonas mal lhe definem a calha desmedida. São margens que evitam o rio. Ficam-lhe normalmente fora das águas, para além das vastas planuras salpintadas de lagos de terra firme, que atenuam, feito compensadores, a violência das caudais nas cheias. Aí, num cenário mais amplo, se desdobra por vezes a aparência de uma construção em larga escala de solo. O rio, multífluo nas grandes enchentes, vinga as ribanceiras e desafoga-se nos plainos desimpedidos. Desarraiga florestas inteiras, atulhando de troncos e esgalhos as depressões numerosas da várzea.
e nos remansos das planícies inundadas decantam-se-lhe as águas carregadas de detritos numa colmatage plenamente generalizada. Baixam as águas e nota-se que o terreno cresceu e alteia-se de cheia em cheia, aprumando-se as barreiras altas, exsicando-se os pantanais e igapós, esboçando-se os firmes ondeantes, para logo invadidos da flora triunfal, até que num só assalto, de enchente, todo esse delta lateral se abata. Numa só noite, 29 de julho de 1866, as terras caídas da margem esquerda do Amazonas desmoronaram numa linha contínua de 50 léguas. É o processo antigo, invariável, patenteando-se ainda no diminuto raio da nossa história. As ribanceiras a pique da antiga costa do Peru, onde apareceram aos condutícios de Orellana as Amazonas lendárias, reduzem-se hoje a um baixio degradado, visível apenas nas vazantes excessivas. A inconstância tumultuária do rio retrata-se ademais nas suas curvas infindáveis, desesperadoramente enleadas, recordando o roteiro indeciso de um caminhante perdido, a esmar horizontes, volvendo-se a todos os rumos ou arrojando-se à aventura em repentinos atalhos. Assim ele se precipitou pela angustura afogante de Óbidos, um abandono completo do antigo leito, que ainda hoje se adivinha no enorme plaino maremático ganglionado de lagoas de Vila Franca. Ou vai, noutros pontos, em furos inopinados, a fluir nos seus grandes afluentes, tornando-se ilogicamente tributário dos próprios tributários, sempre desordenado e revolto e vacilante, destruindo e construindo, reconstruindo e devastando, apagando numa hora o que erigiu em decênios, com a ânsia, com a tortura, com o exaspero de monstruoso artista, incontentável a retocar, a refazer e a recomeçar perpetuamente um quadro indefinido. Tal é o rio, tal a sua história, revolta, desordenada, incompleta. A Amazônia selvagem sempre teve o dom de impressionar a civilização distante. Desde os primeiros tempos da colônia, as mais imponentes expedições e solenes visitas pastorais rumavam, de preferência, às suas plagas desconhecidas. Para lá os mais veneráveis bispos, os mais garbosos capitães generais, os mais lúcidos cientistas. E do amanho do solo que se tentou afeiçoar a exóticas especiarias, a cultura do aborígene que se procurou erguer aos mais altos destinos, a metrópole longínqua demasiara-se em desvelos à terra que sobre todas lhe compensaria o perdimento da Índia portentosa. Esforços vãos. As partidas demarcadoras, as missões apostólicas, as viagens governamentais, com as suas frotas de centenares de canoas e os seus astrônomos, comissários, apercebidos de luxuosos instrumentos, e os seus prelados, e os seus guerreiros, chegavam intermitentemente àqueles rincões solitários e armavam rapidamente no altiplano das barreiras as tendas suntuosas da civilização em viagem. Regulavam as culturas, poliam as gentes, aformoseavam a terra. Prosseguiam a outros pontos ou voltavam, e as malocas, num momento transfiguradas, decaíam de chofre, volvendo à bruteza original. Já nos fins do século XVIII, Alexandre Rodrigues Ferreira, ao realizar a sua viagem filosófica pela calha principal do grande rio, andara entre ruínas. Na vila de Barcelos, capital da circunscrição longínqua, antolhara-se-lhe, tangível, a imagem do progresso, tipicamente amazônico,
naquele presuntuoso palácio das demarcações, amplíssimo, monumental, imponente e coberto de sapê. Era um símbolo, tudo vacilante, efêmero, antinômico, na paragem estranha onde as próprias cidades são errantes, como os homens, perpetuamente a mudarem de sítio, deslocando-se à medida que o chão lhes foge, ruído das correntezas, ou tombando nas terras caídas das barreiras. Vai-se de um a outro século na inaturável mesmice de renitentes tentativas abortadas. As impressões dos mais lúcidos observadores não se alteram, perpetuamente desinfluídas pelo espetáculo de um presente lastimável, contraposto à ilusão de um passado grandioso. Tenreiro Aranha, em 1852, ao erigir-se a província do Amazonas, assumiu a sua direção e, numa resenha retrospectiva, diz-nos do extraordinário progresso que se perdera, referindo-se a manufaturas primorosas, a uma indústria extinta, em que o algodão, o anil, a mandioca e o café tiveram cultura tal que dava para o consumo, sobrando para a exportação. É assim, as fábricas de anil, as cordoarias de piaçaba, de fiação, tecidos de algodão, de palhinha ou de penas, as telhas e alvenarias, as de construção civil e naval, com hábeis artistas, fazendo aparecer templos, palácios ou possantes embarcações. Recua-se, porém, exatamente um século, a buscar o período decantado, e num grande desapontamento, observa-se, à luz do relatório feito em 1752 por outro insigne governador, o capitão-geral Furtado de Mendonça, que a capitania estava reduzida à última ruína. Assim se desconchavavam os pareceres, agitando idênticos desânimos. Ou então se harmonizavam de modo impressionador no firmarem a mesma decadência das gentes singulares. Em 1762, o bispo do Grão-Pará, aquele extraordinário frei João de São José, seráfico voltairiano que tinha no estilo os lampejos da pena de Antônio Vieira, depois de resenhar os homens e as cousas, assentando que a raiz dos vícios da terra é a preguiça, resumiu os traços característicos dos habitantes deste modo desalentador: lascívia, bebedice e furto. Passam-se 100 anos justos. Procura-se saber se tudo aquilo melhorou. Abrem-se as páginas austeras de Russell Wallace e vê-se que alguma vez elas parecem traduzir ao pé da letra os dizeres do arguto beneditino, porque a sociedade indisciplinada passa diante das vistas surpreendidas do sábio, drinking, gambling and lying, bebendo, dançando, zombando, na mesma dolorosíssima inconsciência da vida. Assim, essa indiferença pecaminosa dos atributos superiores, esse sistemático renunciar de escrúpulos e esse coração leve para o erro são seculares e surgem de um doloroso tirocínio histórico que vem da casa do Paricá à barraca dos seringueiros. Compulsai os nossos velhos cronistas, com especialidade o imaginoso padre João Daniel, e avaliareis o travamento de motivos físicos e morais que há muito ali entibiam os caracteres. E lede Tenreiro Aranha, José Veríssimo, dezenas de outros. Nestes livros se espalham, fracionadas, todas as cenas de um dos maiores dramas da impiedade na história. Depois há o incoercível da fatalidade física. Aquela natureza soberana e brutal, em pleno expandir das suas energias, é uma adversária do homem. No perpétuo banho de vapor de que nos fala Bates, compreende-se, sem dúvida, a vida vegetativa, sem riscos e folgada, mas não a delicada vibração do espírito na dinâmica das ideias, nem a tensão superior da vontade nos atos que se alheiem dos impulsos meramente egoísticos. Não exagero. Um médico italiano,
belíssimo talento, o Dr. Luigi Buscalione, que por ali andou há pouco tempo, caracterizou as duas primeiras fases da influência climática sobre o forasteiro, a princípio sob a forma de uma superexcitação das funções psíquicas e sensuais, acompanhada, depois, de um lento enfraquecer-se de todas as faculdades, a começar pelas mais nobres. Mas neste apelar para o clássico conceito da influência climática, esqueceu-se-lhe, como a tantos outros, o influxo porventura secundário, mas apreciável, da própria inconstância da base física onde se agita a sociedade. A volubilidade do rio contagia o homem. No Amazonas, em geral, sucede isto. O observador errante que lhe percorre a bacia em busca de variados aspectos sente, ao cabo de centenares de milhas, a impressão de circular num itinerário fechado, onde se lhe deparam as mesmas praias ou barreiras ou ilhas e as mesmas florestas e igapós estirando-se a perder de vista pelos horizontes vazios. O observador imóvel que lhe estacione às margens sobressalteia se intermitentemente diante de transfigurações inopinadas. Os cenários, invariáveis no espaço, transmudam-se no tempo. Diante do homem errante, a natureza é estável. E aos olhos do homem sedentário que planeie submetê-la à estabilidade das culturas, aparece espantosamente revolta e volúvel, surpreendendo-o, assaltando-o por vezes, quase sempre afugentando-o e espavorindo-o. A adaptação exercita-se pelo nomadismo. Daí, em grande parte, a paralisia completa das gentes que ali vagam há 3 séculos, numa agitação tumultuária e estéril. Como quer que seja, para a Amazônia de agora, devera restaurar-se integralmente, na definição da sua psicologia coletiva, o mesmo doloroso apotegma, ultra aequinoctialem non peccavi, que Barlos engenhou para os desmandos da época colonial. Os mesmos amazonenses espirituosamente o perceberam. À entrada de Manaus existe a belíssima ilha de Marapatá, e essa ilha tem uma função alarmante. É o mais original dos lazaretos, um lazareto de almas. Ali, dizem, o recém-vindo deixa a consciência. Meça-se o alcance deste prodígio da fantasia popular. A ilha que existe fronteira à boca do Purus perdeu o antigo nome geográfico e chama-se Ilha da Consciência. E o mesmo acontece a uma outra, semelhante, na foz do Juruá. É uma preocupação. O homem, ao penetrar as 2 portas que levam ao paraíso diabólico dos seringais, abdica as melhores qualidades nativas e fulmina-se a si próprio, a rir com aquela ironia formidável. É que realmente, nas paragens exuberantes das Évias e Castilloas, o aguarda a mais criminosa organização do trabalho que ainda engenhou o mais desassamado egoísmo. De feito, o seringueiro, e não designamos o patrão opulento, senão o freguês jungido à gleba das estradas, o seringueiro realiza uma tremenda anomalia. É o homem que trabalha para escravizar-se. Demonstra-se esta enormidade precipitando-a com alguns cifrões secamente positivos e seguros. Vede esta conta de venda de um homem. No próprio dia em que parte do Ceará, o seringueiro principia a dever. Deve a passagem de proa ao Pará, 35.000 réis, e o dinheiro que recebeu para preparar-se, 150.000 réis. Depois vem a importância do transporte numa gaiola qualquer, de Belém ao barracão longínquo a que se destina, e que é, na média, de 150.000 réis. Aditem-se cerca de 800.000 réis para os seguintes utensílios invariáveis: um boião de furo, uma bacia, 1000 tigelinhas, uma machadinha de ferro, um machado,
um terçado, um rifle, carabina Winchester e 200 balas, 2 pratos, 2 colheres, 2 xícaras, 2 panelas, uma cafeteira, 2 carretéis de linha e um agulheiro. Nada mais. Aí temos o nosso homem no barracão senhorial, antes de seguir para a barraca, no centro, que o patrão lhe designará. Ainda é um brabo, isto é, ainda não aprendeu o corte da madeira, e já deve 1,135 mil. Segue para o posto solitário, encalçado de um comboio, levando-lhe a bagagem e víveres, rigorosamente marcados, que lhe bastem para 3 meses. 3 paneiros de farinha d'água, um saco de feijão, outro pequeno de sal, 20 quilos de arroz, 30 de charque, 21 de café, 30 de açúcar, 6 latas de banha, 8 libras de fumo e 20 gramas de quinino. Tudo isto lhe custa cerca de 750 mil. Ainda não deu um talho de machadinha. Ainda é o brabo canhestro de quem chasqueia o manso experimentado. Já tem o compromisso sério de 2,90 mil. Admitamos agora uma série de condições favoráveis que jamais concorrem. Que seja solteiro, que chegue à barraca em maio, quando começa o corte, que não adoeça e seja conduzido ao barracão subordinado a uma despesa de 10 mil diários, que nada compre além daqueles víveres e que seja sóbrio, tenaz, incorruptível, um estoico firmemente lançado no caminho da fortuna, arrostando uma penitência dolorosa e longa. Vamos além. Admitamos que, malgrado a sua experiência, consiga tirar logo 350 quilos de borracha fina e 100 de cernambi por ano, o que é difícil, ao menos no purus. Pois bem, ultimada a safra, este tenaz, este estoico, este indivíduo raro ali, ainda deve. O patrão é, conforme o contrato mais geral, quem lhe diz o preço da fazenda e lhe escritura as contas. Os 350 quilos remunerados hoje a 5 mil rendem-lhe 1,750 mil. Os 100 de cernambi a 2,5 mil, 250 mil. Total, 2 contos. É ainda devedor, e raro deixa de o ser. No ano seguinte já é manso, conhece os segredos do serviço e pode tirar de 600 a 700 quilos. Mas considere-se que permaneceu inativo durante todo o período da enchente, de novembro a maio. 7 meses em que a simples subsistência lhe acarreta um excesso superior ao duplo do que trouxe em víveres, ou seja, em números redondos, 1,5 mil, admitindo-se ainda que não precise renovar uma só peça de ferramenta ou de roupa, e que não teve a mais passageira enfermidade. É evidente que, mesmo neste caso especialíssimo, raro é o seringueiro capaz de emancipar-se pela fortuna. Agora vede o quadro real. Aquele tipo de lutador é excepcional. O homem de ordinário leva àqueles lugares a imprevidência característica da nossa raça. Muitas vezes carrega a família, que lhe multiplica os encargos, e quase sempre adoece, mercê da incontinência generalizada. Adicionai a isto o desastroso contrato unilateral que lhe impõe o patrão. Os regulamentos dos seringais são a este propósito dolorosamente expressivos. Lendo-os, vê-se o renascer de um feudalismo acalcanhado e bronco. O patrão inflexível decreta, num emperramento gramatical estupendo, cousas assombrosas. Por exemplo, a pesada multa de 100 mil, comina-se a estes crimes abomináveis: a. Fazer na árvore um corte inferior ao gume do machado. b. Levantar o tampo da madeira na ocasião de ser cortada. c. Sangrar com machadinhas de cabo maior de 4 palmos. Além disto, o trabalhador só pode comprar no armazém do barracão, não podendo comprar a qualquer outro, sob pena de passar pela multa de 50% sobre a importância comprada. Farpeiem-se de aspas estes dizeres brutos. Ante eles é quase harmoniosa a gagueira terrível de Caliban. É natural que, ao fim de alguns anos, o freguês esteja irremediavelmente perdido. A sua dívida avulta ameaçadoramente,
3, 4, 5, 10 contos, às vezes, que não pagará nunca. Queda, então, na mórbida impassibilidade de um felá desprotegido, dobrando toda a cerviz à servidão completa. O regulamento é impiedoso. Qualquer freguês ou aviado não poderá retirar-se sem que liquide todas as suas transações comerciais. Fugir? Nem cuida em tal. Aterra-o o desmarcado da distância a percorrer. Buscar outro barracão? Há entre os patrões acordo de não aceitarem uns os empregados de outros antes de saldadas as dívidas. E ainda há pouco tempo houve no Acre numerosa reunião para sistematizar-se essa aliança, criando-se pesadas multas aos patrões recalcitrantes. Agora dizei-me, que resta no fim de um quinquênio do aventuroso sertanejo que demanda aquelas paragens, ferretoado da ânsia de riquezas? Não o ligam sequer à terra. Um artigo do famoso regulamento torna-o eterno hóspede dentro da própria casa. Citemo-lo com todo o brutesco de sua expressão imbecil e feroz. Todas as benfeitorias que o liquidado tiver feito nesta propriedade perderá totalmente o direito uma vez que retire-se. Daí o quadro doloroso que patenteiam, de ordinário, as pequenas barracas. O viajante procura-as e mal descobre, entre as sororocas, a estreitíssima trilha que conduz à vivenda, meio afogada no mato. É que o morador não despende o mais ligeiro esforço em melhorar o sítio, de onde pode ser expelido em 1 hora, sem direito à reclamação mais breve. Esta resenha comportaria alguns exemplos bem dolorosos. Fora inútil apontá-los. Dela ressalta, impressionadoramente, a urgência de medidas que salvem a sociedade obscura e abandonada, uma lei do trabalho que nobilite o esforço do homem, uma justiça austera que lhe cerceie os desmandos, e uma forma qualquer do homestead que o consorcie definitivamente à terra. Fim da seção 1.